Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Olá, bem-vindo ao Freudcast. Você já ouviu falar sobre transferência? É aquela ligação entre psicanalista e paciente. E quando o paciente se apaixona pelo psicanalista ou a paciente se apaixona pelo psicanalista ou psicanalista, do jeito que você quiser colocar, o que acontece? Pois é, essa história ela virou um livro que está sendo novamente reeditado pela escritora Laura Conrado, e conta, vamos chamar de saga, de uma paciente que se apaixonou pelo seu psicanalista. E nós vamos bater um papo agora com uma escritora que está relançando o livro Freud, Me Tira Dessa. Pois é, será que o Freud conseguiu tirá-la dessa? E nós vamos ouvi-la agora. Laura, bem-vinda ao Freudcast. Ei, gente, que bom falar com vocês e fazer essa brincadeira já com o título do livro, que era o apelo que eu fazia quando eu estava apaixonada pelo meu analista anos atrás. Essa, inclusive, foi uma das inspirações do livro, uma vivência minha. Me conta um pouco de como surgiu esse livro e por que você decidiu escrevê-lo. Ser escritora já era o meu sonho, de infância, E ao longo do tempo eu fui amadurecendo isso, eu me formei em jornalismo em função do gosto da escrita, mas eu queria fazer ficção. E aí a gente fica sempre atrás de uma premissa legal, quando a gente vai começar, um original, algo novo, a gente precisa daquela premissa, eu falei, gente, vou falar dessa história, porque eu divertia tanto as minhas amigas com as confusões que eu arrumava por causa dessa paixão, e também sofria muito, nossa, eu sofri muito, mas foi uma história que me gerou tanto amadurecimento, que foi tão legal, gente, eu acho que eu vou pegar umas alegorias, misturar isso com aquilo, vou transformar isso numa história, então surgiu daí, acho que de entender que aquilo tinha me transformado, sabe, que esse processo dentro de toda a minha trajetória, na terapia como paciente, me marcou, me mudou. Com quantos anos você começou a fazer terapia? Com 9. Eu tenho a sorte de ser de uma família de psicólogos, A minha mãe minha irmã tenho primos, E foi ótimo, porque eu cresci sem o tabu, você vai pra terapia, que não sei lá. Hoje até bem menos, Mas eu comecei com 19, então 16, 17 anos atrás, Comecei, não foi com a psicanálise, foi com a logoterapia, a humanista existencial, que foi muito bom para mim. E aos 22 fiz análise, e já passei por várias abordagens, mas eu acho que o fato de ser muito incentivada no meu ciclo familiar, de ver os benefícios, de entender, foi fundamental, E hoje eu sou uma grande incentivadora, para todo mundo. Nasceu, preciso de terapia. Sou bem dessa linha, Me conta pra gente, porque a história do teu livro é de uma menina chamada Cat, que ela já conquistou algumas coisas, ela mora sozinha, tem carro próprio, terminou a faculdade, tem emprego, mas ela tem grandes conflitos emocionais, principalmente nessa área de relacionamento, amoroso. E tem a história dela se apaixonando pelo terapeuta. Conta pra gente como que é essa história. A gente pode crescer, ter conquistas profissionais, materiais, até crescer na idade, que é óbvio, mas parece alguma coisa da nossa criança ainda vai ficando ali gritando, E eu acredito que as coisas na vida, quando elas vão tendo atrasos, essas demoras, vão tendo problemas, é sempre uma grande oportunidade da gente olhar, realmente para dentro e ver o que aquilo, o que a gente está atraindo, os desafios que a gente está gerando na nossa vida. Acho que tudo é uma grande oportunidade da gente se conhecer. E foi isso que eu quis passar com a minha personagem, Uma pessoa que inicialmente estava tendo uma vida ok, formou, conseguiu um emprego, estava morando sozinha, tinha um carro dela, mas aquelas coisas da criança, que não ficaram resolvidas, começaram a berrar e aparecer muito na vida afetiva, nos relacionamentos. E aí eu acredito que dentro desse processo que eu criei para minha personagem, foi muito natural que ela se apaixonasse pelo analista, porque ela tinha uma questão de só escolher o indisponível, porque ela também estava indisponível, pelas dinâmicas inconscientes dela. Então, mas eu acho que eu consegui fazer isso de uma forma muito tranquila, todo mundo lê, todo mundo entende, sem jargão. Eu não sou, psicóloga nem psicanalista, eu acho que
isso me coloca também no outro lugar, assim, me escrita também no outro lugar, então acho que eu consigo colocar toda essa trajetória dela, de se conhecer de uma forma muito tranquila, muito divertida também. Esse podcast ele é muito ouvido por analistas, né? Como que foi a tua experiência se apaixonando pelo teu analista? Ai, gente, me eu conta tudo. Hoje é muito tranquilo para mim falar disso, porque tem 10 anos que isso aconteceu. Não, até mais. Eu tinha 22, fiz 38, então tem mais de 10 anos. Hoje eu brinco que eu poderia ser presidente da Associação dos Pacientes Apaixonados pelos Terapeutas, porque eu recebo tanta mensagem. E eu entendo, porque é angustiante. A palavra em comum, assim, com as conversas que eu tenho, quando eu relembro que eu passei, é isso, é um nível de angústia extremo. Não é só uma paixão, você gostar de alguém, você não sabe se a pessoa vai te querer ou não. É angustiante. Porque eu acho que a gente acessa, assim, alguns lugares na gente, ser meio desesperador, assim, um pouco, sabe? E aí eu me lembro que eu, com uns 2 meses de análise, comecei a descobrir o meu terapeuta, eu cheguei muito focada, assim, em mim, e aí eu acho que foi andando, e aí eu fui entender, hoje eu entendo isso, né? Na época, não. Que foi uma fase minha de resistência ao processo, sabe? Acho que chegou em lugares, assim, que eu não estava muito pronta para mexer, e eu falei, não, vou atrasar o meu processo, eu vou me apaixonar, né, pelo meu analista, porque quando a gente está apaixonado, a gente não fala, olha, estou com um problema, a gente não fala os nossos defeitos, os nossos monstros, os nossos fracassos, porque a terapia é para isso, é para a gente falar dos nossos fracassos, das frustrações, daquilo que não é bonito na gente, daquilo que a gente não mostra. E quando você gosta de alguém, você não fala. Então, eu comecei todo o negócio de sedução ali, entendeu? Ele percebeu, obviamente, e eu falei também. Diferente da minha personagem, tem outro momento que ela fala, né, porque eu fui criando uma narrativa, mas eu de cara eu falei justamente isso, porque a angústia era absurda. Mas eu encontro pessoas que falam comigo pela internet que ficam anos apaixonadas pelo terapeuta e não contam, sabe? E eu falei assim, como é que você consegue viver com essa angústia? Mas acho que é porque o medo de perder aquilo torna pior, assim, sabe? Então a pessoa vai lidando com uma angústia com medo da outra, assim. E eu sempre falo, olha, isso é o filé da terapia, sabe? Você tem que falar, justamente ali, eu acho que é a chave para virar várias coisas, para você descobrir, né, o que realmente está acontecendo com você. Acho que é o filé mignon, ia se apaixonar pelo analista. Quando você contou para o teu analista que você estava apaixonada por ele, como que ele lidou com isso e como que você lidou na terapia? Porque não sei se você foi rejeitada ou não, como que foi isso? Bom, ele era um homem mais velho do que eu, e eu vou falar isso aqui, obviamente, do meu ponto de vista, de uma experiência minha. Que bom que eu fui rejeitada, que bom que ele não cedeu, né, que não aconteceu nada. Eu era muito jovem, embora, né, com 22 anos e já morando em outra cidade e tal, a gente já teve independência, eu acho que era um nível de intimidade e de questões minhas que ele tinha acesso, que eu acho que a partir dali tem uma outra coisa, na época seria ruim, eu não me sentiria bem hoje, eu como uma mulher já feita, adulta, olhando, assim. Diferente até de pessoas, né, mais adultas, mas eu não gostaria, que bom que não aconteceu, sabe? Quando eu era mais nova, assim. E aí, eu lembro que a bochecha dele ficou vermelha, porque nessa altura eu já não deitava mais no divã, eu já estava sentada controlando, né, a reação dele, eu me deparei olhando para ele, e eu vi que ele ficou assim, né, é um ser humano, né, gente, que tá ali, então eu percebi. Mas aí ele me acalmou no primeiro momento, falou que isso era muito natural, né, que acontecesse, que era até esperado e tal, e elogiou a minha iniciativa, assim, em contar, em estar olhando para isso. E aí isso me acalmou, sabe? E eu acho que o fato de entender que ele não ia embora, que a gente ia ficar ali e resolver, me acalmou também, sabe? Eu acho que a angústia do rompimento ali também, porque seria como fora, né? Não quero, tchau. Mas não, vamos ficar e resolver, assim. Acho que foi uma das coisas mais adultas que eu fiz naquela época, assim, só vai ter assumido isso, assim. Então, foi uma experiência legal. E a partir daí, a gente foi, né, trabalhando várias coisas, foi só a ponta do iceberg, para entender o que estava dentro, assim, da minha cachola. E quando você se despediu dele, você continua com ele ou você foi trabalhando? Fiquei vários meses, foi legal, que ele foi até acompanhando assim, alguns processos meus de me abrir para outros relacionamentos, fora daquilo que foi criado ali, né? Então, enfim, foi acompanhando várias coisas, e uma hora eu precisei mudar de cidade. Né? Então, foi o que aconteceu, assim, pra gente finalizar. Não nos falamos mais, muita gente pergunta, né, se eu mantive contato e tal, e não mantive, não mandei nem livro para ele, embora, né, o livro tenha me dado tantos frutos bons, assim, talvez eu até tenha ficado sabendo,
porque eu não entendi um respeito, assim, sabe? Eu acho que tinha um distanciamento, não sei se era dele, ou do processo, enfim, eu quis respeitar esse distanciamento. Então, mas mesmo esse distanciamento, né, e esse manejo dele com a tua situação foi muito sensível, não foi? Foi o que te deixou confortável, inclusive para confiar nele, porque a transferência, ela tem, para poder a análise funcionar, tem que ter transferência, sem transferência não tem análise, né? Total, gente, tem que ter. E a gente não ficar com medo disso, porque dá medo, sabe? De você começar a pensar no seu analista, enfim, aí o que ele vai achar disso? Porque começa a acontecer isso às vezes, né? Na mente, assim. E quando você vê, você tá apaixonado, enfim, foi apaixonado, foi o sentimento que foi, né? Assim, mas tem que acontecer. E eu acho que a gente lidar, primeiro, com naturalidade, a coisa mais natural do mundo é o ser humano gostar um do outro, ter desejo. Eu acho que é ver isso como uma coisa natural, assim, não é o fim do mundo. E mostrar que está presente. Eu acho que essa é a sensação, isso eu levo comigo, vamos ficar e resolver, sabe? Eu acho que isso me tranquilizou muito, e fora a minha vontade de ficar boa, assim, também, né, de querer me melhorar, de querer sair daquilo, então aquilo me ajudou, né, aí cavando para dentro, é redundante falar isso, né, cavar para dentro, assim, mas me ajudou a seguir profundamente. Agora eu preciso perguntar isso. No começo, quando você começou a trabalhar com eles, as aberturas para novos relacionamentos, era de fato um interesse genuíno pelo outro, ou você estava querendo causar um ciúminho nele? Não, depois que eu falei pra ele, eu parei com esse negócio de ciúme dele. No começo, sim, quando fiquei umas 2 semanas só guardando aquilo pra mim, depois não aguentei e falei. Mas nessa época eu fiquei muito tempo sem ficar com ninguém, inclusive, né, sem me abrir para relacionamento, assim. Eu fiquei bem vivendo aquilo, sabe, assim, bem viúva mesmo, assim, vivendo aquilo. E aí depois foi legal, porque quando eu partilhei com ele, olha, né, enfim, conheci alguém, que não sei o que lá, foi natural, foi genuíno, assim, sabe? Que legal. E a tua personagem do livro, né? Quando você escreveu sobre ela, ela conseguiu trabalhar igual você? E é interessante que você falou que você recebe muitas mensagens, né, de leitores dizendo também que se apaixonaram pelos terapeutas. Tem casos, assim, de terapeutas que correspondeu ou não, ou de pessoas que continuam amando, como você falou, apaixonadas por anos sem contar para o terapeuta? Essas pessoas conseguem ter um outro relacionamento? Ou só está no campo da fantasia e elas bloqueiam qualquer relacionamento? Vou começar falando do que eu vejo, né, dos leitores, das pessoas que chegam para mim por meio da internet. Infelizmente, as pessoas não falam, e aí ficam sentenciadas, assim, essa angústia. Às vezes, muitas mulheres que estão, inclusive, casadas em um relacionamento, ainda vem a culpa de estar gostando, né, e tem uma vergonha enorme. Eu sempre muito acompanhado de vergonha, da vergonha de estar gostando, né, então não falam, às vezes passam anos assim mesmo, né, e eu, obviamente eu não dou conselho, não é meu papel esse, mas incentivo, né, falo da minha experiência de ter falado, e como é que foi bom. A minha personagem, né, falou, depois de ter várias tentativas ali de sedução, que isso dá um tom cômico para o livro, e eu como escritora pensei, né, em todo esse arco de narrativa, assim, uma hora ela cede, sabe, e aí não, realmente eu vou olhar mais profundamente, sair da fantasia, e entender o que está acontecendo comigo, aí ela fala, né, o que acontece, assim, mas eu observo, assim, pelo menos o que chega para mim, as pessoas têm muita dificuldade em falar dos sentimentos, por vergonha e pelo medo de perder a terapia, sabe, de perder aquele momento com a pessoa de quem se gosta. Quando você pensou nesse título, Freud, me tira dessa, né, essas experiências que você tem de anos de terapia, né, de análise, Freud consegue tirar mesmo? Freud orienta, ilumina, mas a força, acho que é sempre nossa. É sempre a gente. E foi engraçado isso, porque na época eu fazia pós-graduação numa faculdade, né, da área de educação, comunicação, e eu ia para a área de psicologia e lia vários livros de Freud, de psicanálise, para tentar entender o que estava acontecendo comigo. Eu lembro que um dia eu estava abraçada numa faculdade, abracei no livro e sai, Freud, seu danado, você inventou isso, agora você me tira dessa. Eu ficava nesse diálogo imaginário, porque ele falava muito dessa questão da transferência e tal. Eu falei, Freud, o cachorro, agora você me tira dessa. Eu ficava, juro, falando isso. Então, quando eu pensei no título do livro, eu falei, olha, vai sair desse apelo meu, Freud me tira dessa, né? E sim, claro, o terapeuta ajuda, todos os teóricos, né, ajudam, mas a força é sempre da gente. Eu acho que isso que é legal, que empodera, né?
Eu respeito todo mundo que me ajudou muito, todos os psicólogos, terapeutas e suporte teórico que eles tiveram, né, para se apoiar, mas a força foi toda minha, assim, é sempre da gente, sabe? De conseguir sair das situações que a gente mesmo veio criando. Pois é. Quando você pensa na análise, você falou que você veio de uma família, né, de psicólogos e que essa coisa do autoconhecimento é mais ou menos como comer arroz e feijão e respirar, né? Ou seja, Exato. precisamos se conhecer para a gente poder se entender. Você acha, e teu livro, ele é muito direcionado para jovens, né, para poder falar dos dramas. Essa geração, você acha que é uma geração que sofre mais do que a outra, da anterior, e a análise ainda é algo acessível, ou você acha que não? A análise não sinto que é acessível. Acho que a ideia de terapia já é mais normal. Eu sinto que não tem mais aquele tabu. Nossa, então você tem problema. Sabe, a terapia você tem problema. Bom, problema todo mundo tem, né, minha gente? Todo mundo nasceu, você vai ter desafio, né? Se você quer viver bem, você tem que dar esse mergulho mesmo. O que eu sinto é que as pessoas hoje têm mais espaço para falar das dores. A gente fala mais hoje de saúde mental, né? Várias questões de comportamento mesmo estão mais em voga. A internet está aí pulverizando, né? Vários pontos de vista. Então, eu sinto isso nessa geração mais jovem, essa abertura. Agora, aí, profundamente, assim mesmo, a buscar terapia e tal, a dar mergulhos profundos, eu não sei se ainda é tão comum, sabe? Se o senso comum respeita isso. Por exemplo, a gente tem qualquer problema no orçamento, a primeira coisa que a gente corta é a terapia, né? Ao passo deveria ser o contrário, assim. E realmente não é uma crítica, porque eu realmente entendo que a gente atravessa momentos difíceis, assim. Há de você ter uma leitura também do contexto social, óbvio, né? Sim, mas você acha que o teu livro acaba estimulando o leitor a falar assim, puxa vida, eu preciso buscar terapia para resolver esse problema aqui que eu estou percebendo? Você acha que ele tem também essa sim, eu acho que é uma literatura, né? É ficção, mas eu acho que sim, eu já recebi retornos assim, sabe? Inclusive, retornos muito legais, de falar, olha, ler o seu livro me ajudou a escolher falar certos assuntos. Porque, olha só, às vezes a pessoa está em processo psicoterápico, mas não vive aquela intimidade, está escondendo coisa linda. Então, eu acho que é de entender que tem que falar realmente do desconforto, sabe? Do ruim, assim. Esse retorno eu já tive mais de uma vez, que me deixou bem feliz, claro. No livro, você aborda a questão do apaixonamento, e que mais que você aborda no livro que pode ser trabalhado numa sessão de análise? Eu coloquei para minha personagem todas as questões desse adultecer. É uma jovem adulta, e é uma idade que para mim foi desafiadora, porque a gente não é adulto feito de ter vida financeira resolvida e todas as questões emocionais também já prontas, mas ao mesmo tempo você não é adolescente, né? Você não é tão meninão mais e você começa a se cobrar, tem as responsabilidades. Então, o que a gente chama de jovens adultos, né? Foram todas as questões que eu fui construindo para minha personagem. Como, por exemplo, dinheiro, né? Relação com dinheiro. Então, ela trabalha muito essa infantilização dela, às vezes, de gostar de depender de pai e mãe, né? E começar a trabalhar isso para ela ver o trabalho, a forma dela fazer dinheiro, assim, né? De um olhar diferente. A questão dos relacionamentos, do ser mulher, que para mim é algo que toca muito, assim, pessoalmente é um assunto que me interessa muito. Eu, como pesquisadora, também sou bem enfronhada, né, na autoria feminina, nas personagens femininas. Então, isso tudo eu fui usando para compor o universo da minha Catarina. Da minha e por que você resolveu atualizar um livro que foi lançado, foi 2010, é isso? Foi 2012, e foi tão legal, assim, porque eu ganhei 2 prêmios com esse livro. O livro, em 3 meses, esgotou a primeira edição. Foi algo muito surpreendente, assim, para mim, para a editora. O que aconteceu foi questões contratuais, né, de encerrar como editora e buscar outra mais compatível. E eu quis dar uns pequenos ajustes, assim. Por exemplo, há 10 anos, eu não tinha tanta noção, por exemplo, de feminismo, de sororidade, né? Então, eu quis dar essa atualizada na minha personagem. Acho que um reflexo do meu amadurecimento, do meu entendimento assim, de mundo. Não que tenha feito uma mudança drástica na história, mas alguns diálogos eu mudei. Algumas coisas não faziam mais sentido, né? Assim, em termos de tecnologia, de conversa, né? De comunicação, de conexão, eu dei uma atualizada. E eu acrescentei mais cenas das sessões de terapia, porque era o que as pessoas mais gostam, assim, parece. Eu recebo muito retorno das pessoas, mas todo mundo quer ler algo que vai lhe fazer sentido, né? Então, eu recebo muito retorno. Às vezes eu vou fotografar livro, aí eu vi as páginas todas marcadas, assim, com post-it,
caneta, né, hidrocor, as cenas da sessão de terapia. Falei, cara, acho que dá para fazer mais, e fiz, assim. Então tá um pouquinho mais eu daria para virar uma série, né? É o meu sonho. Vamos fazer isso acontecer, gente. Você que tá assistindo aí, marca um diretor, um produtor, é um sonho. É um sonho meu, fazer um filme ou uma série. Porque, ó, assunto a gente tem, né? Coisa para trabalhar no divã a gente tem. É um sonho. Tá certo. Onde que os leitores, os ouvintes do podcast podem encontrar o teu livro? Já está disponível em todas as livrarias físicas e virtuais. Acho que na internet é bem tranquilo de achar, inclusive na versão e-book. Também peço preferência por essa versão, né, atualizada, para justamente encontrar mais cenas da sessão de terapia, o conteúdo mais atual, que tem mais a ver realmente com o que eu imagino para a história. E é bem tranquilo, assim, falar comigo também é muito fácil. Laura Conrado são as minhas redes sociais, site, é bem tranquilo falar comigo. Eu adorei o bate-papo com você. Eu quero ler o livro. Eu não tenho livro, mas eu quero ler, porque você deve dar boas risadas, né, no livro, né? Acho que sim. Sou suspeita, mas acho que sim. Eu também adorei a oportunidade. Eu acho o nome do podcast incrível. Super legal. Na verdade, o nome do podcast foi... Porque eu sou estudante de psicanálise, né? Sou jornalista também da Band e tal. E foi um colega nosso que deu o nome. Foi um colega nosso, né? Que acabou dando o nome. E ficou muito legal, né? Não muito, Freud, que achei que ficou sonoro, ficou legal, ficou divertido, e mostra o que é, né, identifica, assim. Achei que foi bem legal. Olha, se você vai ficar me devendo cafezinho, pão de queijo, depois, deixa eu contar pra vocês, antes da gente entrar aqui no bate-papo, ela estava tentando resolver o problema com o celular, né, e aí ela pegou e falou assim, deixa eu arrumar esse trem aqui, aí eu falei, gente, eu adoro falar com mineiro, porque tudo tem trem, né. Trem determina tudo, e o ai é uma pontuação maravilhosa. É vírgula, é interrogação, vai para tudo também. A gente adora, eu falo muito. Laura, muito obrigada. Desejo aí que o teu livro vire uma série, porque aí eu vou assistir essa série, porque eu adoro assistir série. E muito obrigada por você ter tirado um tempinho na sua agenda para falar conosco, viu? Mais sucesso aí para você. Obrigada, uma honra, uma alegria. Gostei muito do bate-papo e espero um dia te contar a novidade que está virando série. Quem sabe a gente, né, constrói alguma coisa aí, mas obrigada, viu? Foi uma oportunidade excelente, estou muito feliz, realmente. Tá certo, muito obrigada, tchau para você. Bom, eu quero agradecer você que ficou conosco, né, até agora, ouvindo esse bate-papo muito legal com a escritora Laura Conrado, que escreveu o livro Freud, Me Tira Dessa, que fala muito sobre essa questão da transferência. E quem nunca se apaixonou pelo terapeuta, que atire a primeira pedra, né? Como a gente diz o ditado. Enfim, gente, semana que vem eu estou com você aqui de novo, de volta no Freudcast, com mais um terapeuta e mais um assunto. E tem tudo a ver com a nossa vida. Um beijo para você. Tchau.